Filho de Deus tem fé. E aquele que tem fé não se abate. Ele luta, porque acredita. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus amados, eu estava aqui ouvindo, participando do culto e pensando como é bom quando nós temos Deus em nossos corações, porque nós começamos a pensar naquilo que nos traz esperança. Nós vamos orar nesse instante para que o Senhor nosso Deus possa abrir os nossos olhos e os nossos corações. Deus amado Pai, presente aqui conosco, abra os nossos corações e os nossos olhos para que possamos enxergar a sua verdade. Fala alto conosco agora, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Ensina-nos a andar pelos teus caminhos. Faz o teu milagre em nossas vidas. Senhor, meu Deus, atua em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu estava me recordando, nos últimos dias, uma experiência pessoal, que foi como eu cheguei até a igreja, cheguei a conhecer Deus. Eu tenho uma vida ligada à reestruturação de empresas, a universidades há muitos anos, viajar com uma vida muito acelerada. E um belo dia eu estava na minha casa assistindo televisão, pensando assim, que danada de vida é essa que eu levo? Que dificuldades na família é essa que eu levo? Andava triste e assistindo a televisão só. A televisão era via satélite e no momento que passava o comercial ela ficou muda, porque não havia comerciais. Eu então ouvi hinos. Eu não havia me dado conta, mas a 2 ruas da minha casa havia uma igreja e exatamente entre a minha casa e a igreja havia 2 prédios e exatamente no meio de 2 prédios era um vão que dava para enxergar a igreja. E eu passei ali alguns anos, todos os domingos, sentado na varanda da minha casa, no 2º piso, assistindo a igreja com as luzes apagadas. E Deus falou tremendamente comigo. Eu ouvia aquelas pregações, eu ouvia aqueles clamores, aqueles hinos, e de uma maneira geral, volta e meia alguém dizia assim: arrepender, mude de vida. Deus pede para você se arrepender, ser uma pessoa melhor. Nós precisamos ter menos orgulho. Precisamos nos arrepender de sermos mais humildes. Aonde a tua mão tocar, os teus pés pisarem, deve haver bênção. E só há bênção com gente arrependida. Gente que se entrega para Deus. Gente que vê e que deixa Deus transformar a sua vida. É preciso haver conversão, mudança. Lendo um pouquinho da história da igreja, é interessante observar como que o mundo antigo se assustava com a igreja. Em Roma Antiga, quando aquelas pessoas ficavam doentes, os poderosos ficavam doentes, então logo os seus filhos pegavam aqueles homens poderosos, mais doentes, e levavam para aquilo que se chamava de ruas de morrer. As ruas de morrer eram exatamente isso, largadas em determinados locais e deixados ali para morrer.
Meus irmãos, naquele início do cristianismo, uma das coisas que mais chamou a atenção do mundo naquele instante é que os cristãos largaram as suas obrigações e iam lá naquelas ruas de morrer, cuidar daquelas pessoas que estavam ali para morrer. E de repente, aquele que era o filho que havia levado seu pai ali para morrer se deparava com uma batida na porta, e quando ele abria a porta, estava ali o seu pai curado. São se sentindo amado. Esse evento que ocorreu comigo se deu no ano de 1994, e no ano de 1997 eu tive coragem de ir à igreja. E lá conheci o reverendo Paulo Silas, que tem sido um pastor que tem me acompanhado durante todo esse tempo. Nós nos falamos constantemente. E há cerca de 13 meses atrás, eu estive na casa do pastor Paulo, em Ipatinga, Minas Gerais. Passamos ali um dia juntos, trocamos abraços, e eu afetuosamente disse: pastor, e agora? O senhor vai se aposentar? Já está próximo disso? Quais são os seus planos para o futuro? Ele me disse: meu irmão, abandonarei tudo que tenho e vou lá para o Amazonas ser missionário, cuidar das pessoas. Eu sinceramente me senti constrangido. Meus irmãos, eu não teria coragem. Amor de Deus, amor pelo próximo, vontade de fazer bem, só acontece com arrependidos. Aleluia. Os que não são arrependidos são egoístas. Os que não são arrependidos vivem a doença desse século. Alguém já chamou a doença desse século de coitadismo. Coitadismo é aquela pessoa que fala assim: ah, coitadinho, tal coisa ruim aconteceu comigo, eu não dou conta de tal coisa, é impossível para mim fazer tal coisa, não tem jeito. Coitado. Alguns teólogos chamam isso de autocomiseração. É um pecado, irmão. É um pecado. Você não é um coitado, você é filho de Deus. Aleluia. Você é filho do rei. Tudo é possível para você. Mas tem a parte que Deus faz e a parte que você faz. Deus não tem filhos fracos. Deus tem filhos que têm fé e que lutam. Segundo o dicionário, autocomiseração quer dizer sentimento de compaixão por si mesmo. Em Hebreus 12:15, nós temos ali um texto que fala um pouquinho sobre isso e, em certa medida, nos aponta que esse sentimento de ter dó de nós mesmos é como se fosse uma raiz da amargura. Sabe, gente que fica triste sempre? Sabe, gente que acha tudo ruim? Raiz da amargura. Diz o texto: tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Meus irmãos, a palavra que eu mais ouvi nos últimos 60 ou 90 dias tem a ver com um pouquinho de amargura. A palavra é crise. Vai faltar dinheiro. Vai faltar emprego. Não conseguiremos fazer isto ou aquilo.
situação em que você diz assim: a minha vida vai passar por dificuldades. Nós vamos enfrentar lutas. E a Bíblia diz que nessa vida nós vamos passar por lutas. Aliás, o termo que a Bíblia usa é aflição. Nesse mundo passareis por aflições. Mas essa mesma Bíblia que diz que nós vamos passar por aflições, nos diz que nós devemos ter bom ânimo. Aleluia. Não amargura, bom ânimo, porque eu, Deus, Jesus, venci. Aleluia. Filho de Deus precisa ter bom ânimo. Filho de Deus tem fé. E aquele que tem fé não se abate. Ele luta, porque acredita. Em Gênesis 32, nos versos 22 a 32, nós temos um exemplo de luta. Jacó voltava para casa para reencontrar o seu irmão. E diz o texto que, chegando ali próximo do encontro com o seu irmão, naqueles momentos finais, ele preocupado, diz assim o texto: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Tabor. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu, até que o dia nasceu. E vendo este que não prevalecia contra ele, trocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste como Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou o Peniel, e maquejava da sua coxa. Por isso que os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Por quando tocar a juntura da coxa de Jacó, o nervo encolhido. Meus irmãos, Jacó lutou a noite. E é interessante que ele tinha muitos motivos para desistir, mas ele fez uma coisa até levante. Ele não só lutou, ele não desistiu. Meu Deus, no meio da noite, quando as luzes se apagam, as trevas chegam, as dificuldades se agigantam, e você pode dizer: isso é impossível de ser superado. Mas quando eu olho os textos bíblicos, eu sou levado a crer: lute e não desista. Não podemos abrir mão da nossa vida. Eu estava lendo sobre isso e pensei comigo: a
certo? Está importante. Está certo? A Bíblia nos diz que temos casos de luta. Mas lutar pelo quê, meus irmãos? E não querendo me estender muito, eu gostaria de falar para vocês hoje, rapidamente, sobre um motivo bíblico relevante pelo qual devemos lutar. Para deixar bem claro o que eu gostaria de dizer, é relevante trazer o que a Bíblia fala sobre luta. É muito relevante entender que quando nós damos importância a uma coisa, nós falamos essas coisas muitas vezes, porque não queremos que as pessoas esqueçam, que aquelas pessoas amadas deixem para lá, então nós repetimos. Meus irmãos, o termo luta, peleja, na Bíblia é citada 170 vezes. Eu não acho que isso é à toa. 170 vezes Deus nos fala: lute, peleje, batalhe. Meus irmãos, Deus fala conosco 170 vezes, não é pouca coisa, é muita coisa. Em Efésios 6, versos 13 a 17, nós temos ali uma expressão muito conhecida da igreja, que nos fala de uma espécie de guerra espiritual. E nesse texto, nós somos levados a entender que nós também não devemos lutar despreparados. E ali é mencionado a respeito da armadura de Deus. No texto diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomados sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é à toa que Deus fala tanto que nós devemos lutar. Não é à toa que a palavra nos diz tantas vezes: vigiai. Vigiai e orai. O dicionário, falando sobre peleja, diz que peleja é uma luta, com ou sem armas. É uma contenda. É uma batalha. Ela é também uma defesa apaixonada de pontos de vista contrários. Discussão, briga, disputa. E que acontece todos os dias das nossas vidas. Lá na empresa, trabalho, estudando, com os vizinhos. Todos os dias, meus irmãos, nós temos lutas aí. E Deus, nosso Pai de amor, nos fortaleça para enfrentar as lutas da vida. Que Ele nos abra os olhos e também nos dê a disposição e a armadura necessária para que possamos enfrentar essa luta. Deus, Pai de amor, cuida de mim, cuida da minha família, Senhor. Nos dê disposição para enfrentar as lutas que nós ainda devemos viver e que estamos tendo nesse momento. Não é possível viver uma vida assim. Mas, meus irmãos,
Eu gostaria de falar de uma luta específica. Uma luta que vale muito a pena e é citada muitas vezes na Bíblia. Para isso, eu gostaria que os irmãos ouvissem um texto bíblico que cita ou que enseja esse ponto em especial. Esse texto está em Neemias 4, versos 10 a 14, que eu graciosamente chamei de um texto que faz um chamado à luta. Para que você entenda, Neemias tinha voltado a Jerusalém com um objetivo específico de reconstruir os muros de Jerusalém. E o povo daquela circunvizinhança não queria. Ao contrário, queria destruir Neemias e os israelitas que ali estavam. Então, nesse contexto de muito perigo, é que esse texto nos diz assim: então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram de todos os lugares: tornarão contra nós. Então, os guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Deus, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Meus irmãos, lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelo teu irmão, pela tua irmã, lute pelos teus filhos. Meus irmãos, para a vergonha da igreja brasileira, tão grande, tão poderosa, tão vasta, hoje existem mais divórcios no Brasil do que casamentos. Para a vergonha da igreja, nós estamos lutando pouco, meus irmãos. Pouco. A cada ano que passa, os filhos de Deus se casam mais velhos. Estão desacreditando no casamento. Estamos lutando pouco, meus irmãos. Como está a sua casa? A sua casa é o paraíso na terra? Ou é o inferno? Estamos lutando pouco, pouco. Quando você está na rua pensando aí para algum lugar, para onde você quer ir? A sua casa? Está com a sua família? Estamos lutando pouco. Esta é uma verdade. No livro de Gênesis nós temos, inclusive, uma coisa muito relevante que Deus nos diz: crescer e multiplicai. Cada dia que passa nós temos menos filhos. Em família, na Bíblia, aparece 90 vezes. Não é a uma coisa criada por Deus
tanto carinho, e que Deus falou para nós, pelo menos 90 vezes falaram: construa a sua família, defenda a sua família, cuide da sua família, meus irmãos. 90 vezes, 90 vezes. Precisamos ouvir a voz do Senhor. 90 vezes. Deus não cochichou. 90 vezes é mais do que um grito. Nós precisamos ouvir. Quando nós olhamos esse texto, se nós analisarmos, nós podemos, nesse pequeno trecho, dividido em 3 grandes ensinamentos. No verso 11, dá a entender que o povo não vigiava a sua família. O povo estava desarmado, achando que tudo estava bem, porque simplesmente estava bem, não é? Meus irmãos, em grande medida nós somos assim também, com as nossas famílias. Porque quando nós estamos vigilantes, nós estamos preocupados com a felicidade dos nossos familiares. Nós fazemos coisas para os nossos amados familiares, para que eles se sintam amados, queridos, cuidados, dirigidos. Há quanto tempo você não sabe o que o seu filho está fazendo? Há quanto tempo você não dá uma rosa à sua esposa? Há quanto tempo você não diz eu te amo? Há quanto tempo você não cuida do seu irmão, do seu irmão? Eu me lembro do primeiro sermão que eu ouvi do pastor Paulo. Ele dizia muitas vezes: arrependei-vos dos seus maus caminhos. Arrependei-vos. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser forte. Mas você pode tornar a vida da sua família melhor. Me lembro de um determinado período que eu estava sem dinheiro, e eu então saí com a minha esposa pela rua e disse assim: hoje eu não consigo comprar a sua rosa, mas eu trouxe uma rosa imaginária para você. Imagine esse cheiro. Foi preparado para você, só ainda não existe. Mas no dia que Deus permitir, ela existirá de fato. Mas que exista no seu pensamento. Depois de tantos anos casados, ela diz: eu nunca me esqueci daquela rosa imaginária. Sabe por quê? Porque você demonstrou o quanto você me amava. Sem amor é impossível chegar a Deus. Ainda que eu valha a vida dos anjos e dos homens, sem amor, uma pesquisa feita na igreja americana demonstrou o quanto as pessoas estão insatisfeitas nas suas famílias. Pais que não ouvem filhos, filhos que não ouvem pais, marido e mulher que não conversam, e que ao invés de desejarem bem um ao outro, desejam o mal. Meus irmãos, nós não estamos lutando o suficiente. Não estamos lutando, né? Porque se nós formos pensar bem, meus irmãos, é lutar contra a nossa carne. Fazer aquilo que nós não queremos, mas aquilo que Deus quer. Precisamos estar vigilantes.
No verso 12, há uma diz, alguém chega e diz: ó, o pessoal vai atacar, hein? Vai acontecer. E meus irmãos, tem uma coisa que eu acho que acontece. Deus sempre nos alerta. Agora a gente não pouco na maioria das vezes. Alguém chega, alguma coisa acontece, e nós somos alertados. Olha, vamos cuidar disso, mas a gente acha que é besteira. Nós precisamos aprender a sermos vigilantes, de maneira que é preciso ouvir o alerta. Nesse momento, eu penso e rogo a Deus para que esteja sendo este momento de alerta para você. Para que Deus esteja tocando no seu coração e dizendo: arrependa-se, mude a sua vida, saia aqui desse templo e vá lá para a sua casa e transforme a sua casa numa espécie de paraíso aqui na terra. Seja uma pessoa melhor no emprego. Aquela pessoa que as pessoas dizem assim: ó, eu até não acredito na fé dela não, mas, ou dessa pessoa não, mas que essa pessoa faz diferença, ela faz. Fofoqueiro não é crente, meu irmão. Ou não deveria ser, senão não leu o livro de Tiago. Gente que fala mal dos outros não deveria ser crente, não se transformou, precisa se transformar, arrepender. Faça a diferença. Faça a diferença. Essa é a grande questão. Você não consegue encontrar Jesus sem transformar a sua vida. Se a sua vida não foi transformada, você não encontrou Jesus. Precisa ter um encontro com Deus. Precisa fazer como Paulo e encontrar aquele caminho e transformar. Aonde o povo de Deus foi, não importa se era deserto, se era ótimo, se era o que fosse melhorar. Essa é a grande questão. Deus está falando contigo nesse momento. Você está recebendo um alerta. Mude a sua vida, arrependei-vos. E nós ouvimos. Acontece como no verso 13 de Neemias 4, em que nós ficamos vigilantes, em que nós nos preocupamos com os nossos. Vamos lá ajudar, em que nós nos preocupamos em fazer com a nossa família uma família melhor, exemplar, fazer das nossas vidas um exemplo. O verso 13 diz assim: então os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Me tornei vigilante, mudei de situação, quero ver agora alguém para cá minha família. Aleluia. Que negócio é esse? Você ficar andando sozinho, sua esposa para um lado, você para o outro. Que negócio é esse? Esse negócio não, meus irmãos. Vigilância, juntinho ali, ó. Não é não? Que história é essa de deixar filho sair por aí sozinho? Que história é essa? Onde meu filho vai? Eu que vou. Aleluia. Vai estar debaixo dos meus olhinhos. Que história é essa? Vigia a sua família. Tem que mudar de vida. Se você encontrou Deus, vai mudar de vida. Vai mudar de vida. Vai mudar de vida. Nós temos uma quarta lição nesse texto que está contido no verso 14. O povo então tomou a decisão de lutar. Tomou essa decisão de lutar porque tinha um grande motivo: defender os seus familiares.
Há mais ou menos 2 anos atrás, eu conheci um pastor já jubilado aqui em Natal. Ele estava recentemente jubilado e há 25 anos ele cuidava da sua esposa e havia sofrido de uma determinada doença degenerativa e ela vivia à cama e já não era lúcida. Muitas pessoas chegaram nesse pastor e disseram para ele: querido, como você aguenta? É impossível você ter vida sexual com essa pessoa. É impossível você viver determinadas coisas, porque não podia viajar, não podia passear. E ele então dava a seguinte resposta: você diz isso para mim porque você não conhece o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Meus irmãos, mais ou menos uns 2 meses depois, a esposa desse pastor faleceu, e 3 meses depois ele faleceu, porque sentia falta dela. Porque ela era a luz da sua vida. Você já viu um amor assim? Não é isso que você vê na escola, não é isso que você vê na rua, mas é isso que devia existir aqui na igreja. É isso que você devia fazer. É isso que você deveria tentar conquistar na sua família. Sentir falta da pessoa amada. A pessoa amada sentir falta de você porque vocês se fazem bem. Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. E é preciso ter fé para amar. Porque aquele que não acredita é um egoísta. E não está disposto a se entregar por a Bíblia. Vou concluir, meus irmãos. O pastor pediu para que eu não passasse meia-noite. Eu me empolgo, começo a falar. Só 3 conclusões. Se você ama Deus, então você está disposto a mudar. Se lutar é importante para o cristão, então eu gostaria de dizer para você que aquele que não luta pela sua família, não luta por Deus. Porque lutar pela tua família é um ato de amor. Em segundo lugar, é preciso que estejamos sempre vigilantes, olhando o que acontece com os nossos, com a necessidade dos nossos familiares. Eles têm muitas, e muitas vezes nós não percebemos, porque estamos olhando só para nós. Nós precisamos estar prontos a servir os nossos, por amor a Deus. Meus irmãos, eu trabalho muito. Eu acordo às 5 da manhã, trabalho até às 10h30 da noite. E às 10h30 da noite, eu chego em casa e ando com todos os meus filhos. Ouço as suas necessidades todos os dias e falo para eles o que eu acho que eles deveriam fazer. E eu chego em casa, estão todos acordadinhos, elétricos me esperando. São 4. E eu ando separado.
um de cada vez. E depois que eu ando separado, eu vou ouvir alguém muito especial para mim. Amém. Eu queria dizer uma coisa para você que é casado. Você deve namorar desde o primeiro dia, desde o primeiro raio da manhã. Porque, como já disse alguém muito especialista nisso, o pastor Jaime Pinto, dele, um bom dia que eu te darei, uma boa noite. Terceiro aspecto, meus queridos, e muito relevante. A família de Deus é maior que a nossa família carnal, sim. E nós também devemos lutar por elas. Se você não ama a família de Deus, você não tem compaixão do perdido que está aí fora. Não tem coragem de pregar, de falar. Não tem coragem de abrir a sua porta para receber as pessoas. É preciso ter amor como Deus para amar esse aí que está perdido. Porque aos nossos olhos dá vontade de jogar pedra. Não é verdade? E é por isso que é muito comum as igrejas mais amáveis a existência das missões. Igreja que ama tem missionários. Igreja que ama, muitos dos seus filhos são missionários. Que se dispõe a não ter aquele empregão para sair por aí pelo mundo, para falar do amor de Deus e encontrar pessoas terríveis que vão dizer coisas terríveis, mas por amor a essas pessoas que são da família de Deus, que serão convertidas, a igreja insiste. É a família. Deus, Pai de amor, ama a sua família. Ame você. Vamos orar, meus queridos amados irmãos. Oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor permitiu essa noite acontecer e que já estava prevista antes da fundação do mundo lá nos teus planos. E que o Senhor então possa cuidar desses corações e dessas pessoas aqui presentes. Que o Senhor tenha falado alto aos corações e mentes, que as pessoas possam ter ouvido e que elas saiam aqui, Senhor, arrependidas e dispostas a fazer das suas famílias exemplo, porque muito mais alto do que a leitura, do que as palavras, é o exemplo na vida das pessoas que diz do teu evangelho, do teu amor e que prega para toda essa multidão que precisa de ti. Senhor, tem piedade de cada um de nós e abençoa todos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre